Esse projeto foi um projeto solicitado pela Secretaria do Patrimônio da União, que é um órgão responsável do Ministério do Planejamento e Orçamento pelos próprios da União em todo o território nacional. Como essa área é uma área da União, naturalmente havia necessidade de realização de um projeto que pudesse demarcar claramente as áreas que são de interesse do Instituto Jardim Botânico e as áreas de interesse da comunidade que aqui reside. É importante observar que essa comunidade vive nessa região já há muitas décadas e tem a sua origem secular, na verdade. Por quê? Porque toda essa região foi uma região constituída desde a formação do século XVII do Rio de Janeiro como uma área de expansão. E aqui foram implantadas algumas atividades econômicas onde os trabalhadores, que realizavam essas atividades econômicas desde a origem moravam nessa região. Ao longo das décadas e séculos, isso foi se consolidando e esta área é uma área cobiçada pela especulação imobiliária. Por quê? Porque é uma área da zona sul do Rio de Janeiro que se constitui como uma das áreas mais caras do Brasil. Então é uma área que, ao mesmo tempo que tem a sua origem pelas famílias dos trabalhadores, por atividades econômicas e mais tarde, já no século XIX, com a instituição do Instituto Jardim Botânico, no então Jardim Botânico, ela continuou sendo mantida pela própria existência dos trabalhadores locais. Muitas famílias que aqui residem são famílias descendentes, e aqui existem muitos ainda, ex-funcionários e atuais funcionários do Instituto Jardim Botânico. Isso é importante que se saiba, porque não há como dissociar a existência do Instituto Jardim Botânico dos moradores que residem na comunidade Horto Jardim Botânico. Porque ele se constituiu, se consolidou como instituto a partir exatamente da presença, tanto no século XIX como no próprio século XX, início do século XX, com a presença dos moradores que muitos trabalhavam como funcionários do próprio Instituto. Esse registro histórico dá um panorama um pouco mais claro do porquê da importância desse projeto. O que se discute, de fato, não é uma dissociação, um conflito entre o interesse do Instituto Jardim Botânico e o direito humano à moradia. A moradia daqueles que moram aqui tem o direito de posse, por uma posse histórica, por uma posse construída ao longo de décadas, historicamente ao longo dos séculos. Mas a construção do território da cidade do Rio de Janeiro, onde essa dicotomia, esse conflito entre o ambiente natural representado pelo Instituto Jardim Botânico e a comunidade de moradores não possam coexistir. Na verdade, o projeto que foi desenvolvido pela FAO-UFRJ junto com o Patrimônio da União, esse projeto é um projeto construído coletivamente com a participação de diversos outros setores, dos moradores e de outros órgãos ministeriais, de outros ministérios. Na verdade, este projeto visou exatamente responder ao direito à moradia, ao direito ao desenvolvimento das atividades do Instituto Jardim Botânico e a harmonia entre os assentamentos humanos e essas atividades científicas e ambientais do Instituto Jardim Botânico. Então, na verdade, esse projeto respondeu a isso. É um projeto que, ao mesmo tempo que procura reestruturar física e funcionalmente os núcleos habitacionais da comunidade do Horto, ele também procura atender ao processo de expansão e consolidação do Instituto Jardim Botânico. Então, a organização física deste território contempla as questões ambientais e as questões de moradia, ou seja, dois direitos fundamentais, dois direitos humanos fundamentais, o direito ao ambiente saudável e o ambiente ao espaço vital, a moradia. Então, nesse sentido, quando o projeto
estava já no seu final, já concluído, já numa versão que havia sido trabalhada coletivamente, não só pelo Ministério do Planejamento, pelo FRJ, pela comunidade, mas também por outros ministérios. Houve naturalmente uma reviravolta nesse processo e buscou-se uma outra saída. Uma saída que é uma saída, a meu ver, extremamente equivocada, que é o rompimento do Estado, ou seja, do poder público, com a defesa e a preservação de um direito fundamental, que é o direito à moradia. Então, quando se opta pela retirada dos moradores deste espaço construído historicamente por eles, está se rompendo não apenas com o direito ao abrigo, mas, como disse, o direito ao espaço vital, a construção de um território que se faz com vidas, histórias e culturas. Não se faz apenas pela presença física de piso, tetos e paredes, mas se faz pela presença da própria existência humana, no sentido de criar laços de solidariedade, de civilidade e de urbanidade. Então, a meu ver, é um equívoco essa situação, essa posição, e mais um equívoco também entendo que é o TCU, o Tribunal de Contas da União, é um órgão de assessoramento do Poder Legislativo, a meu ver, não deveria ter nenhuma ingerência sobre políticas públicas. E esse projeto é um projeto de políticas públicas, de política de Estado, mais do que política de governo, no sentido de garantir esses dois direitos fundamentais que eu disse. O Instituto Jardim Botânico como um instituto de pesquisa e preservação ambiental e, de outro lado, o direito à moradia como direito fundamental também. Então, nesse sentido, nós estamos um pouco perplexos com isso. Imaginamos a possibilidade de reversão desse quadro, porque há de se pensar o seguinte: será, talvez, a primeira vez na história que haverá um desalojamento, uma remoção em massa de uma área urbana por conta de interesses não muito bem explicados. Porque não se justifica, por conta do interesse do Instituto Jardim Botânico, remover-se 2.000 pessoas praticamente de uma área consolidada como essa. Então será um precedente histórico extremamente sério. E há de se pensar sobre esse precedente, porque isso abre a possibilidade de que a violação dos direitos humanos no Brasil, no que tange ao direito à moradia, possa ter como figura de ponta um exemplo terrivelmente lembrado por todos nós, como a possível remoção dos moradores do Instituto Jardim Botânico. Nós estamos aqui já há alguns anos trabalhando, desde 2010, né? E estamos, ao mesmo tempo, tendo a esperança, e essa é a visão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Temos a esperança de que um trabalho de extensão como esse, de extensão universitária, associado a uma ação de política pública, associado a uma participação de setores organizados da sociedade, de atores institucionais e sociais, possa servir de exemplo, não como uma solução milagrosa de conflitos territoriais, socioterritoriais como esse, mas como apontando uma estratégia de ação, onde a participação democrática da sociedade, dos diversos setores sociais, possa redundar numa solução onde os moradores não sejam tratados como pestes, não sejam tratados como pestes e gafanhotos que invadem uma plantação e que devam ser exterminados por isso. Eles não são isso. São pessoas que construíram suas histórias e a história do Instituto Jardim Botânico, do Rio de Janeiro, e que merecem muito respeito. Ao invés de desalojamento, deveriam ser incorporadas aos processos de educação ambiental do próprio Instituto Jardim Botânico. Talvez o maior desafio não seja do projeto em si. O maior desafio talvez esteja nas mãos do governo federal e do próprio Instituto Jardim Botânico de compreender que a missão histórica do Estado no Brasil e num Estado democrático de direito é exatamente fazer com que as pessoas não sejam tratadas como objetos ou como mercadorias, que possam ser vendidas, compradas ou alugadas, mas que sejam participantes ativos da construção de uma sociedade democrática e, portanto, de um território prenhe em liberdade e, com isso, de dignidade humana.